a gente pegar a Bíblia, nós vamos ver personagens que tiveram conversões mirabolantes, conversões que foram registradas minuciosamente na Bíblia, com detalhes na Bíblia. Jacó, Paulo, Nicodemos, homens que tiveram os seus nomes citados e são citados até hoje, homens que marcaram a história. Mas hoje, queridos, eu geralmente, quando gosto de pregar, graças a Deus que Deus me permitido pregar bastante, eu gosto sempre de tentar trazer alguma coisa nova de uma Bíblia cheia de novidades. E Deus me permitiu isso hoje. Essa noite eu quero estar falando exatamente sobre um homem que quase não é falado, quase não é citado. Essa noite eu quero estar falando sobre José de Arimateia. Repita comigo, José de Arimateia. Quem é esse homem? Arimateia era uma cidade da Judéia. Esse homem é apresentado, queridos, de uma forma interessante. Você não vê esse homem no nascimento de Jesus. Você não vê esse homem quando Jesus foge de Herodes, quando Jesus era criança. Você não vê esse homem em Nazaré quando Jesus vai para lá e fica 18 anos afastado. Você não vê esse homem no batismo de Jesus. Não vê esse homem vendo Jesus fazer milagre. Não vê. Você não vê esse homem sentado no Sermão do Monte, pelo menos não é citado. Na Santa Ceia ele não está. Em lugar nenhum. José de Arimateia, ele aparece exatamente após a morte de Jesus. Você vai achar isso em Mateus, capítulo 27, 57. Você vai achar isso em Marcos 15, 43. João 15, 38 e o texto que nós lemos. Esse homem aparece para cumprir uma profecia. Em Isaías 53, diz que Jesus ia ser morto entre salteadores, entre bandidos, mas seria sepultado entre os grandes. Isso, a profecia estava falando que Jesus teria um sepulcro entre os ricos, entre as pessoas mais abonadas. Esse homem, queridos, ele aparece no momento em que a maioria que seguia Jesus desapareceu. Jesus era acompanhado por 500 seguidores, sumiram. Jesus era acompanhado por quase 70 discípulos, sumiram. Jesus era acompanhado por 12 apóstolos. Um traiu, outro negou, outros 9 desapareceram, um ficou acompanhando até Jesus morrer, que foi João, depois de não ver mais João. Resumindo, na hora que Jesus mais precisava, não tinha ninguém. Na hora que Jesus mais precisava, não tinha ninguém. E na hora mais difícil, por quê? Jesus foi morto como um bandido. E o fato de ele ser crucificado, a ideia ali dos romanos, combinados com os judeus, era para provar que ele tinha cometido o maior delito do que os outros dois. Os dois eram ladrões. Então, esse Jesus é pior do que os dois. Porque os dois foram amarrados, Jesus foi crucificado. Então, se alguém falasse que conhecia Jesus, corria risco de morte. Conhecer Jesus naquela circunstância era problema. E, queridos, nós, os seres humanos, a toda regra é exceção, mas nós, os seres humanos, nos apegamos muito a quem vence. A gente abrir um parênteses aqui e perguntar qual o piloto mais famoso, Nelson Piquet ou Ayrton Senna? Ayrton Senna. Porque Ayrton Senna venceu mais. Ayrton Senna venceu mais. E por aí por diante, queridos. Por aí por diante. E não foi diferente com Jesus naquela hora em que ele foi visto como um bandido por todo mundo, ou pela maioria. Na hora que tinha que tirar o corpo dele, no momento que não tinha louvor, o céu já tinha tremido, não é isso? Já tinha acontecido terremoto, o véu no céu já tinha rasgado, o céu já tinha escurecido, tudo aquilo que chamava a atenção, todo aquele clamor já tinha acabado. Agora era um papel que ninguém iria aparecer. Aí aparece um homem chamado José de Arimateia. Qual o nome do homem? José de Arimateia. Você foi embora. Eu vim perguntar para você o que o pastor pregou sobre José de Arimateia. Mas ele vai, José de Arimateia. Quem era José de Arimateia? Qualquer um não é qualquer um não, queridos.
Primeira coisa, o homem era senador. Jesus, o homem era senador. Era o homem que era senador. Primeira coisa isso. Segundo, além de ser senador, ele fazia parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era um grupo de homens, alguns acreditam que eram 70 homens, outros eram 72, os homens que mais entendiam da vida na época. O apóstolo Paulo foi do Sinédrio. Caifás era do Sinédrio. Eram só os homens mais letrados. Hoje em dia, se fosse isso, ele teria da Academia de Letras. Já ouviu falar da Academia de Letras? Ele era isso. Era senador. Ele era do Sinédrio. Lógico que, naturalmente, ele era rico. Ele olha o que Deus preparou para o final da vida de Jesus. Olha depois da vida de Jesus. E o interessante é que quando se refere a ele, diz que ele era um homem do bem e justo. Eu quero falar hoje sobre José de Arimateia. E eu achei algumas qualidades que não tem como não achar. José de Arimateia. Primeira coisa que eu quero destacar é José de Arimateia. A Bíblia apresenta a José de Arimateia nos outros evangelhos como José de Arimateia, discípulo de Jesus. A primeira coisa que a gente vê, uma das coisas que a gente vê em José de Arimateia, que ele era discípulo de Jesus. Quando a gente fala discípulo de Jesus, era alguém que procurava imitar a Jesus. Era alguém que procurava seguir os conselhos de Jesus. Era alguém que se espelhava em Jesus. Então a primeira coisa, queridos, que nós vamos ver de José de Arimateia, que ele era um seguidor de Jesus. A Bíblia não fala quando ele se converteu. A Bíblia não fala como ele se converteu. A Bíblia não fala onde. Se foi Jesus que apareceu, ou Jesus foi lá e conversou com ele em particular. Não fala isso. Mas a Bíblia fala que ele era um homem que seguia Jesus. Ele era um seguidor diferente, ele não ia atrás de Jesus, não observava os milagres. Não, um dia ele conheceu Jesus, decidiu ser discípulo de Jesus. A primeira coisa que eu quero destacar de José de Arimateia, que ele era discípulo de Jesus. Primeira coisa. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de José de Arimateia, ele era um homem que tinha atitude. A Bíblia diz, queridos, que ele foi o único que se levantou no meio do Sinédrio, diante dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes, de toda aquela cúpula, e ele foi contra a decisão que tiveram em relação a Jesus. Olha que coragem. Estava a multidão inflamada contra Jesus. Lembram disso? Amém? Estava a multidão pedindo, crucifica, crucifica, crucifica. Jesus estava no Sinédrio, então vamos colocar que sejam 70 líderes. Estava ele, a Bíblia diz que Nicodemo estava com ele. Todo mundo falou, vamos matar esse homem. Isso não existe isso. Um julgamento que começa na quinta de tardezinha e na sexta de manhã o cara é condenado. É sentenciado, é feita a sentença, não existe isso. Foi a maior coisa mais feia que a justiça podia ter feito. Foi a maior maracutaia da justiça do mundo. Para aquele homem se levanta no meio daquela multidão e fala, eu não concordo com o que vocês estão fazendo com Jesus de Nazaré. Eu não concordo com esse julgamento. Eu não concordo com essa sentença. José de Arimateia teve coragem de se pronunciar entre 70 anciãos, conhecedores da Bíblia, e uma multidão que era contra Jesus. Porque, queridos, nós temos uma forte tendência de ficar do lado da maioria. Ou se a maioria está falando que ele tem que ter seriedade. É assim que a gente é tendencioso. Se a maioria está pregando a seriedade, José de Arimateia conhecia o mestre que ele seguia, ele foi contra. A primeira atitude que me chama a atenção de José de Arimateia foi que ele se levantou diante do Sinédrio e defendeu Jesus. Sabia disso? Que Jesus teve um advogado, foi José de Arimateia. Foi falso vencido, foi minoria, mas José de Arimateia não se vendeu, não se entregou. Mas a outra atitude de José de Arimateia que me chama a atenção é que Jesus morre, o texto diz que as mulheres estavam acompanhando Jesus de longe. As mulheres ficaram olhando, o que vão fazer com Jesus agora?
Ele está morto, não quebraram a perna dele. Quem conversou com Jesus agora? Ninguém queria falar, eu sou de Jesus. João ficou ali ao pé da cruz, mas também não falou nada. Pedro, você vai ver uma história. Os outros 9 desapareceram. Queridos, com toda a força do povo contrária a ele. Ele vai lá em Pilatos. Com todo respeito, não é Pilatos, não, só um exemplo. Pilatos, ou não? O senador corajoso. Vai lá em Pilatos, eu quero o corpo de Jesus. Pilatos, são medrosos, um está se queimando. Está queimando o filme dele, um homem tão bem sucedido. Eu quero o corpo de Jesus. Pilatos, tá bom, pode lá. Ele, José de Arimateia, vai lá na cruz. Só estava o corpo de Jesus abandonado, sem ninguém lá, ele vai lá e ajuda a descer o corpo de Jesus. Ele, com certeza, deve ter doído muito no coração de José de Arimateia. Quando ele viu tirar aqueles pregos da mão de Jesus. Fala-se muito em colocar. Mas José de Arimateia assistiu tirar o primeiro prego, caiu o braço. Ele viu tirar o outro prego, caiu o outro braço. Os homens, apoiando aquele corpo sem vida, tiram os pregos dos pés, entregam a José. José arruma um lençol e pega o corpo de Jesus e leva a uma sepultura. A sepultura que José de Arimateia tinha era uma sepultura da época riquíssima, chique, valiosa. E ele sepulta Jesus lá. José de Arimateia foi um homem de atitude corajosa. Primeiro, José de Arimateia foi discípulo de Jesus. Segundo, José de Arimateia teve atitude corajosa. Queridos, a terceira coisa que eu quero falar de José de Arimateia, ele era um homem que ofertou a Jesus. José de Arimateia ofertou. Pastor, o que ele ofertou a Jesus? Primeiro, um linho finíssimo, coisa rara da época, coisa valiosíssima da época, que até hoje há uma discussão, há uma procura sobre o famoso sudário, o pano em que Jesus estava enrolado, o pano onde marcou e pegou o sangue de Jesus. Tem pessoas que caçam isso até hoje, que acreditam que esse pano vai trazer cura. Foi doado pelo José de Arimateia. Ele não pegou a toalha da mesa dele, não, deve ter compra o melhor lençol. Traz o melhor lençol, que nele eu vou colocar Jesus. E depois ele pega uma sepultura que talvez ele tinha reservado para ele. Que esse pessoal vê que tem isso, né? Eles compram um pedaço do cemitério, fazem aquele monumento de mármore e põe placa, põe tudo. Com certeza José de Arimateia deve ter escolhido a terra dele, que é onde eu vou ficar. Senador, poderoso, influente, homem do sinédrio. Ele era, além de tudo, ele era o nível mais alto do magistrado da época. Seria hoje um senador que conseguiu ser ainda desembargador. Olha quem era o homem. Esse aqui é de Jesus. Coloca Jesus aí. José de Arimateia foi um homem que ofertou coisa grande. José de Arimateia foi um homem que ofertou coisa gigantesca. Deu o melhor para Jesus. A quarta qualidade que eu quero falar de José de Arimateia, com tudo aquilo acontecendo, a Bíblia diz que ele era um homem que esperava o reino de Deus. José de Arimateia, com todo aquele acontecimento, um homem rico, um senador. Eu quero bater na tecla para vocês, depois vão entender onde for levados, onde eu estou levando vocês. Um homem rico, senador, do magistrado, ele estava preocupado com o reino de Deus. O reino está chegando. O reino está chegando. O reino está chegando. Ele vê Jesus e entende. O reino chegou. Aí, é o reino aí. A visão de José de Arimateia era do reino. Era um homem que extremamente ocupado, cheio de coisa, mas ele não perdeu a visão do reino. José de Arimateia vivia focado no reino de Deus. E quando ele viu Jesus, ele entendeu: eis o reino de Deus a chegar. Ele tinha tantas coisas para ocupar a mente, leis, julgamentos. Ele era um homem de sinédrio, julgava as causas, mas ele não perdeu a visão do reino. E por fim, queridos, o que me chama a atenção também de José de Arimateia, quinta qualidade. Geralmente, quando a gente fala de testemunho, a gente fala sempre do lado negativo. Em que sentido? Não causar escândalo. Você não pode causar escândalo, não pode, não.
Mas José de Arimateia foi visto diferente, um pouco parecido com Cornélio e com Dorcas. José de Arimateia não era apenas um homem que não estava ficando, mas ele era bem quisto, bem visto. Ele era bem amado. Ele era uma pessoa simpática. José de Arimateia é bem e justo. A opinião do povo em relação a José de Arimateia, que ele era uma pessoa boa, como Cornélio, como Dorcas. Querido, José de Arimateia, mesmo sendo um senador, mesmo sendo um desembargador, mesmo sendo, queridos, do Sinédrio, todas as decisões daquela época passavam por José de Arimateia, mas ele conseguia ser um homem amado pelo povo. Amado pelo povo. Queridos, nessa noite, eu quero começar a fazer isso para a gente. No que é que eu me assemelho a José de Arimateia? No que é que eu me pareço com esse homem? Primeira coisa, José de Arimateia tinha decidido ser discípulo de Jesus. E a Bíblia diz que ele não era discípulo como os outros homens seguiam Jesus assim para baixo. Ele até seguia Jesus secretamente por causa da posição que ele tinha. Mas na hora que Jesus mais precisou, foi a hora que ele mais apareceu. Não teve Pedro, o falador. Não teve Judas, o tesoureiro. Não teve Tiago, que pediu para sentar à direita de Jesus, lá no céu. Não teve nada disso. Apareceu José de Arimateia, o discípulo. Primeira coisa, queridos, José de Arimateia, ele foi discípulo de Jesus. O que ele aprendeu com Jesus? Que o bom discípulo faz aquilo que ninguém faz. Que o bom discípulo está à disposição do mestre nas horas mais difíceis. E queridos, eu e você como discípulos de Cristo, quem é discípulo de Cristo aqui? Eu e você como discípulos de Cristo. É assim que temos que nos comportar. Eu tenho que fazer a diferença nos lugares mais difíceis, nos momentos mais caóticos, nos momentos mais trágicos da minha história, da história da minha família, da história da minha igreja e da história do meu bairro. Eu tenho que estar presente quando todos forem ausentes. Eu tenho que brilhar quando todos estiverem ofuscados. Eu tenho que falar quando todos estiverem calados. Eu tenho que fazer quando todos estão de braços cruzados. O discípulo é isso. Jesus aparece na história no momento que havia um silêncio profético assustador. Em João Batista, depois de quase 400 anos, depois vem Jesus, mostrando que o escolhido, o eleito de Deus, tem que fazer a diferença no momento em que todos são iguais. Queridos, eu e você, como discípulos de Cristo, temos que seguir o exemplo de José de Arimateia. Podemos ser a minoria, mas vamos ficar de pé. Podemos ter votos vencidos, mas nós não vamos mudar a nossa opinião. Certa vez, houve uma pesquisa numa faculdade, e a pesquisa era o seguinte: quantos acreditam que virgindade é coisa do passado, coisa quadrada, é tabu? Resultado da pesquisa, 100%. Aí, a diretoria da igreja chamou as moças para a faculdade. Vocês estudam na faculdade e tal, perguntaram que virgindade é coisa do passado, é coisa de tabu. Mas como que é isso? Não, você quer que a maioria valoriza de toda mesmo. Não. Vocês têm que ser diferente. Não importa se a maioria acha, ou pensa, ou faz, você não pode ter vergonha de ser cristão. Amém, igreja? Eu não posso ter vergonha de falar que eu sou contra o homossexualismo, que eu sou contra o tabagismo, que eu sou contra o alcoolismo, que eu sou contra isso ou contra aquilo. Nós recebemos o nome do século XVI para frente, vamos ver quem é bom de história. Nós recebemos o nome do século XVI para frente. Qual foi esse nome? Protestante. Por quê? Protestávamos contra a Igreja Católica. Hoje, tem que mudar o nome para algumas pessoas. Não precisa falar, tem que ser acomodante. Estamos acomodados. Fulano é isso. É normal. Fulano é isso mesmo. O mundo está piorando. Não, o mundo está piorando, mas você não tem que se acomodar. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o quê? E não vos conformeis. O que é acabar conformar? Não tomem a forma do mundo. Não pensem como o mundo. Não ajam como o mundo. Não vivam como o mundo. Não vos conformeis. Não tomem a forma do mundo. Não tenham a mesma circunferência do mundo.
sejam diferentes. Queridos, para sermos diferentes, nós temos que ser discípulos de Cristo. Primeira coisa que eu quero trazer à nossa memória, o discípulo de Cristo, às vezes ele vai andar na contramão. Amém, igreja? Às vezes ele vai sempre ser a minoria, mas ele vai continuar sendo discípulo de Cristo. Está na hora de a gente ser discípulo de Cristo. Segunda coisa que eu quero falar de José de Arimateia, ele teve um ato de coragem. Queridos, está na hora de sermos corajosos como José de Arimateia. Temos que ser corajosos. Eu louvo a Deus, eu estou incentivando, estou fazendo aquilo que eu puder através da internet, pela vida do pastor Marco Feliciano e Silas Malafaia. São dois homens que estão batendo de frente com uma coisa que está tentando destruir as famílias. Estão tentando destruir aqueles homens, porque eles decidiram. Homossexualismo não é doença, é pecado. Não, é pecado. É pecado. A Bíblia fala isso. A carta máxima de todos os tempos é a Bíblia. E eles estão batendo de frente. Tem que ter ato de coragem. José de Arimateia, quando todos abandonaram Jesus, ele ficou com Jesus. Quando todos deram as costas para Jesus, ele continuou com Jesus. E é assim que nós temos que ser, queridos. Quando ninguém estiver fazendo, nós temos que fazer. Não tem ninguém limpando a igreja, eu vou limpar a igreja. Não tem ninguém querendo ir na quarta-feira na igreja, eu vou na igreja. Não tem ninguém evangelizando no mar, eu vou evangelizar. Não tem ninguém indo na consagração de manhã, eu vou na consagração de manhã. Eu vou constantemente. Tudo que nós estamos fazendo, eu como discípulo, eu vou fazer. É ato de coragem. É ato de fazer a diferença. Queridos, quando todos se escondiam, porque eles seguiam Jesus, porque naquele momento, que foi um momento difícil, a sexta-feira da paixão, foi um momento complicado. Naquele momento, onde talvez alguém assumisse Jesus seria preso. José de Arimateia colocou em risco o seu cargo, colocou em risco a sua posição, e falou: cuidar do corpo de Jesus. Queridos, mesmo quando parecer diante da sua família, diante dos seus amigos, lá no seu trabalho, na sua escola, que ser crente é cafona, seja crente a si mesmo. Porque Jesus falou: aquele que me assume diante dos homens, eu o assumirei diante do meu Pai que está no céu. Então quer falar: não vamos chamar fulano para o churrasco, não, porque ele é crente, eu não me chamo ele, não. Eu sou cristão. Se lá não tiver minha Coca-Cola, meu Guaraná, minha Fanta, eu vou bater barraco e vai ter que ter. E se tiver música, pode abaixar música. Ou se for, vou. Tem que ser assim, querido, tem que ter ato de coragem. Tem que ser corajoso. Certa vez, querido, a gente já ouviu aqui, o professor resolveu humilhar um garoto. Em plena sala de aula. Você é cristão, eu sou cristão, vamos fazer um teste aqui. Você acha que Deus existe? Existe. Ele existe, professor. Tinha para mais de 30 alunos. E havia outros cristãos que Deus manifestaram. Eu não vou pagar esse mico, não. Mas aquele garoto levantou e foi lá. Sou cristão. O professor falou assim: eu sou ateu. Eu sou ateu. Vamos fazer o seguinte. O professor pegou um ovo, falou o seguinte: olha, eu vou largar esse ovo aqui. Se esse ovo quebrar, seu Deus não existe. E você tem que parar para falar de Deus. E o aluno: tá bom, professor, mas antes posso fazer uma oração? Não sei como se tivesse. Posso fazer uma oração antes? Pode. Senhor meu Deus, eu não preciso que o Senhor quebre ou não quebre o ovo, eu sei que isso existe. Mas eu quero fazer um pedido para o Senhor. Esse ateu miserável aqui, que não acredita no Senhor, esse homem que não vale nada, vai largar esse ovo no chão. Mas eu quero te pedir o seguinte: antes que esse ovo caia no chão, que o Senhor dê um impacto fulminante nesse homem. Que ele caia no chão primeiro que o ovo. Em nome de Jesus, para que a casa e sabe que sou Deus. Mas eu posso jogar o ovo. Você não deixa pra lá esse negócio, não jogar o ovo. Não podemos ter vergonha. É ato de coragem, querido. O mundo, quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleceram contra o mundo, contra a igreja, não quer dizer que a igreja está recuada e o inferno está avançando. Não quer dizer isso, não. Quer dizer que o inferno está recuado e a igreja está partindo para cima. Amém, igreja? Amém. Precisamos de homens como José, mulheres como José de Arimateia, pessoas de coragem. Quando ninguém quer assumir Jesus, assuma você, Jesus. Olha para o seu irmão e fala: assuma Jesus. Assuma Jesus. José de Arimateia é um homem de coragem. Terceira qualidade,
José de Arimateia, um homem de oferta. Querido, José de Arimateia fez a melhor coisa que ele tinha. Ele não pegou o lençol da cama dele, não. Tem esse lençol, não duvido. A Bíblia não fala, mas tem certeza que ele pegou o melhor lençol que tinha. Ele pega a pedra que seria dele, provavelmente, e colocou Jesus. Ele deu o melhor para Jesus e ele foi o cumprimento de uma promessa de Isaías. Meu querido, oferte o seu melhor para Jesus. Não tem dinheiro, com certeza tem alguma coisa para você oferecer. Vamos abrir um parênteses. Já viu como que a igreja tira quase depósito de ferro velho? Quebrou a perna da minha mesa, arrumou a igreja. O colchão furava, arrumou a igreja. Eu tenho um jogo de taças lá, pastor. Racharam 2 copos. Botou para a igreja. Que é isso? Quer doar para a igreja? Vai na loja, compra e doa para a igreja. Uma irmã dizendo, pastor, tem uma toalha lá em casa. Tem pouco que eu não uso, vou doar para a igreja. Mas tá bom, irmão. Então, que irmãos não usam, tem pouco que eu doar para a igreja. Querido, está na hora de a gente virar ofertante de dízimo. Está na hora de eu começar, para a tradição evangelista, a dar o meu melhor para Deus. A dar o meu melhor para Deus. Às vezes você não tem nada para doar para a igreja, mas você pode vir aqui, para irmãos, vamos dar uma faxina na igreja. Vamos catar as teias de arame. Vamos lavar o piso da igreja. Os homens, vamos limpar os ventiladores, vamos pintar a parede, vamos fazer o nosso altar. A minha oferta é essa. Eu vou pegar as cadeiras da igreja e deixá-las branquinhas. Eu não posso mexer com material de limpeza, não tem alergia, eu vou doar um pacote de papel higiênico para a igreja. Eu vou doar copo descartável para a igreja. Faça o seu melhor, queridos. Faça o seu melhor. Jesus disse em Lucas, capítulo 17, versículo 10, se não me fala a memória, ele diz o seguinte: depois de haver feito tudo, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos aquilo, apenas aquilo que nos foi mandado. Rodrigo, quanto que é o seu dízimo? Eu já peguei envelope, não foi aqui não. Espero que não tenha sido aqui, já peguei envelope de dízimo. R$79,52. Você não pode arredondar 48 centavos a R$19,80. Pelo amor de Deus, aí. Não, eu sou uma pessoa justa. Sou uma pessoa justa. Você é justo, tudo bem. Mas você pode se fazer além para Deus. Você pode dar um pouquinho mais da sua vida para Deus. Você pode dar um pouquinho mais do seu tempo para Deus. Faça isso. José de Arimateia ofertou melhor que ele tinha. Quarta qualidade. Era um homem ocupadíssimo. Imagina o que é ser um senador que não mora na capital, mora em outra cidade. Ele tinha que se deslocar, era do Sinédrio, era um homem que vivia abaixo de reunião. Reunião aqui, reunião ali, reunião aqui, reunião lá, e não tinha celular. Então ele tinha que esperar o homem chegar a cavalo, entregar a carta, que era um papiro grande, ele tinha que desenrolar, ler. Tem reunião hoje. Ia na reunião a cavalo, na carruagem, o homem vivia de carruagem. Mas, queridos, com toda a ocupação dele, ele tinha tempo de divisão no reino. O engraçado é que nós estamos sempre ocupados e o único tempo que falta o tempo para Deus. Não falta tempo de tomar banho, não falta tempo de dormir, não falta tempo de ver uma coisa interessante na televisão, não falta tempo de passear, de navegar na internet, não falta tempo não, isso não falta. Mas para Deus, uma vez já contei isso tem muito tempo, posso contar agora. Uma vez um homem chegou para um pastor, pastor, estou com problema. Toda vez que vou ler a Bíblia, me dá sono. O pastor disse, coisa do diabo. Você vai pegar a Bíblia para ler e dar sono, é coisa do diabo. Pastor, mas como que é? Me fala a sua rotina. Não, pastor, é o seguinte, eu chego no meu emprego, no meu serviço, 6h30, 7 horas, tomo meu banho, converso com a minha esposa, aí a gente vê um pouquinho de novela, assisto Jornal Nacional, aí eu leio meu jornal, ela vai ver outra novela, aí eu vejo um filme, aí eu vejo o Jornal da Globo, aí eu vou pegar a Bíblia e ler, eu pastor, então esse Abraão, você deixa para ler a Bíblia depois do Jornal da Globo? Não. Meu irmão, daqui a pouco toma banho, lê essa Bíblia, vai acabar seu sono. Mas é isso que a gente faz com Deus. Mas eu acho interessante que tem crentes que oram a noite toda, não é? Ele vai orar de joelho. E você fala meia-noite, fala, Senhor, meu Deus, meu Pai. Aí no outro dia ele acorda.
Amém. E ninguém falou. Sabe por quê? Aquela musiquinha. Todo respeito a Deus, eu não quero cantar aquela musiquinha. Sobrou para mim. O bagaço do seu dia. Deus podia cantar. Porque a gente só dá sobra para Deus. Só o que sobra a gente dá para Deus. Tem crente que fala, Deus atende oração de qualquer posição, né, pastor? Qualquer posição. Então agora ele está para facilitar. E tem aquele crente chamado salmisteriano. Você ouviu falar de salmisteriano? Só lê salmo. A Bíblia tem mais de 65 livros. Pastor, o salmo é tão lindo. Se você lê Apocalipse, você acha que ele é mais lindo ainda. 23 diferentes chamados. E alguns fatos da Bíblia que eles são amuletos de sorte. Você chega lá, a Bíblia até amarela. Está no 91. Aí eu entro a mão na minha casa. Não é assim não. Essa Bíblia não é amuleto de sorte, não. O que é isso, queridos? Nós perdemos a visão do reino. O reino não é mais prioridade. O reino não é mais o alvo da nossa vida. O reino acabou na nossa vida. Havia uma música, eu não lembro quem canta, é antiga, da minha época de juventude. Ela era assim, Cássio Barnett que canta, só para a memória. Johnny, Johnny, essa noite beijando tua alma. Johnny, Johnny, o mundo acabará amanhã de manhã. Imagina a correria que ia ter. Deus dizia assim, isso. Olha só, atenção, aqui sou Deus. Não estou brincando, não é invenção. O mundo, domingo de manhã, sol quente. Eu falo todo mundo ouvir. O mundo vai acabar amanhã de manhã, meu amigo. Domingo à noite. O culto ia ser no estádio. Ia estar lotado. Nossa, só no dominical ia ter gente em cima de gerador. Ou então o crente ia lá, já que vai acabar o mundo mesmo, vou me acabar. Amanhã, segunda mão, eu peço perdão. Não sei o que seria. Imagina se Deus avisasse isso. Queridos, só pensamos no reino quando acontece uma tragédia. Quando morre um jovem, quando morre uma criança. Quando bate um ônibus e morre 3, 4 pessoas. Quando pega fogo lá no sul e morre 240 e poucas pessoas. Aí ele fala, Jesus está voltando. Aí morre um grande líder, o Jesus está voltando. O Papa renuncia, Jesus está voltando. Ai, meu Deus, Jesus está voltando. Aí depois que fala o que ele fez, ele está voltando. Não é hora de morrer ainda, nós vamos falar isso há muito tempo. Perdemos a visão do reino. O reino não está vindo, o reino já está. Temos que entender que quando Jesus voltar, é só para implantar o reino dele. Quem já é dele, é dele. Quem não é dele, já era. E por fim, queridos, José de Arimateia nos dá um exemplo. Ele era um homem carismático. O que é isso, pastor? Carismático? Era uma pessoa cativante. Era uma pessoa que ele trazia a simpatia do povo. O povo falava, ele é um homem bom, é um homem legal, um homem simpático, um homem alegre. Queridos, nós temos que dar um bom testemunho, não causando escândalo, mas temos que dar um bom testemunho, sempre sorridente, queridos. Queridos, até quando Jesus ia dar bronca, a pessoa achava bom. O semblante de Jesus era tão meio, era tão gostoso, que até a bronca de Jesus era satisfeita. Queridos, quando Deus chamou Moisés para morrer, Moisés subiu um monte alegre. Às vezes eu subi triste, não sabia que Deus era misericordioso. E nós, como discípulos de Cristo, temos que ser pessoas alegres, sorridentes. O tempo todo, queridos. Tem crentes que só Jesus. Recebe a unção do elefante que controla o tempo todo. Eu vi Jesus te salvou para ser sal e luz do mundo, mas não é você andar carrancudo na rua, não, meu filho. É você andar feliz. O crente tem que ser feliz. Olha o seu irmão e fala, seja feliz. Seja feliz. Coloca um sorriso nesse rosto que vira Jesus, fala com ele. Coloca um sorriso. É isso que nós temos que estar alegres, porque nós temos o maior motivo do mundo. Qual é o maior motivo do mundo? Eu posso estar aqui falando com vocês, e de repente eu falo, Deus, aleluia. Cadê Jesus? Você está aqui, meu filho? Vai lá, é seu. É isso, queridos. A qualquer momento que você morrer, você vai estar diante de Deus e Jesus está com o braço aberto. Eu não posso estar triste. Eu tenho que estar alegre, porque o meu tesouro está lá no céu. Aleluia! Eu tenho que estar alegre, porque ainda que o meu nome não seja bem falado, mas o meu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus! É isso que tem que me alegrar. Eu tenho que estar alegre, queridos,
Porque 24 horas por dia, o Espírito que habita em mim está do lado do Pai, intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Eu devo estar alegre que muitas tentativas de Satanás de tentar tirandar minha vida não chega, porque eu sou um escolhido e sou protegido por Deus. Aleluia. Eu tenho que estar alegre, queridos. Eu tenho que ser da igreja alegre. Eu tenho que ser da igreja sabendo que falta um dia menos para eu ir para o céu. É isso que tem que me alegrar, queridos. É um dia menos para eu pecar. É um dia menos que eu corro o risco de perder a minha salvação. É um dia menos que eu sou mais perto de Deus. Por isso eu tenho que andar na rua, como o apóstolo Paulo fala, contente em qualquer circunstância. Eu tenho uma vizinha lá, glorifico a Deus que eu posso contar esse testemunho, da glória de Deus, a dona da padaria, dona do imóvel da igreja. Ela falou, pastor, poxa, senhor, perdi a eleição, segunda-feira eu estava rindo, contando, abraçando a pessoa do mundo. Eu falei, pastor, como o senhor explica isso, minha filha, minha igreja, Jesus? Qualquer coisa que eu ganhe é lucro, mas eu estou alegre porque esse Jesus me escolheu, me salvou e vai me levar para o céu. A porta vai me levar para o céu. E a gente esquece disso, queridos. E José de Arimateia nos ensina que ele tinha um bom testemunho. As pessoas olhavam para José de Arimateia e viam José de Arimateia alegre, satisfeito. Eu não posso esquecer do nosso irmão Estevão. As pessoas iradas, com pedra, jogando pedra em Estevão. Imagina alguém irado jogando pedra para te matar. Já imaginou? Mas quando elas olhavam para Estevão, a Bíblia diz que elas viam o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Até a pessoa com ódio não conseguia ver outra coisa a não ser Estevão como se fosse o rosto de um anjo. Porque Estevão estava levando pedrada, mas ele estava olhando para o céu e falava o quê? Eis que vejo o céu aberto. O Filho do Homem em pé. Por que Jesus estava em pé? Porque estava recebendo Estevão. As pedradas não fizeram diferença na vida de Estevão. As pedradas não doíam mais Estevão. Porque ele olhava e via Jesus Cristo. Tinha alegria. E queridos, nos primeiros séculos era testemunho patente disso, notório. Os crentes que eram mortos nas arenas, os crentes que eram mortos queimados vivos, os crentes que eram jogados para os leões. Sabe como que eles morriam, queridos? Cantando, queridos. Aleluia. Eles morriam cantando. Eles morriam glorificando a Deus. O marido viu o leão comer a esposa e depois ele era próximo, ele olhava e cantava. O leão pulava no marido e cantava. O pai via o filho sendo soterrado e o filho, num dos testemunhos, fala, papai, a terra subindo no garotinho, papai, o menino fala, papai, não nega Jesus. E a família toda cantando. Ainda diante da morte, eles conseguiam ter felicidade. E porque você, com toda a liberdade, saúde e vitória, não consegue andar com um sorriso nos seus lábios? Ei, crente, seja feliz! Sorria sempre. Pastor, com toda a coluna, sorria. Você tem coluna. Pastor, no desempregado, sorria. Porque ainda no meio do seu desemprego, Deus está sustentando você. Pastor, está difícil, sorria. Pastor, eu estou sozinho, sorria. Eu não falei que é fácil sorrir. Eu falei que você tem motivo para sorrir. Tem muitos motivos para sorrir. Interessante do crente, eu gosto do crente. Eu gosto de ser crente por isso, hoje. O rico está comendo picanha na costa, está murmurando. O crente está comendo arroz e feijão. Se ganhar um ovo, está dando glória a Deus, que o vizinho assusta, que esse cara está alegre. Não, porque meu Deus mandou um ovo para mim. Alguns anos atrás, uns 4 anos ou mais, uma irmã, eu estava numa congregação em Volta Redonda, mais de 4 anos, uns 6 anos. A irmã virou para ele e disse, pastor, eu quero uma oportunidade, pastor. Eu disse, opa, tem uma bênção grande aí, né? Uma bênção ali. Ela contar uma bênção grande aí, mas pastor, gente, a parte do Senhor, a igreja, eu estou feliz com Jesus. Tem gente que fala feliz com Jesus, para ter medo. Estou feliz com Jesus, ainda bem que estou feliz. A irmã sempre contou, olha, gente, a minha
Olha só, gente, a minha filha estava doente, eu precisava comprar um remédio para ela e eu não tinha nada para comprar remédio. E eu desci da minha casa, eu morava num morro consideravelmente alto. Eu desci da minha casa carregando a minha bicicleta, falando, Deus abençoe, eu comecei a pedalar, igreja, eu achei R$5, que esse cara deu tanto glória a Deus pelos R$5, falou, Jesus, R$5? O que é R$5? Eu entendi que R$5 na vida do crente é motivo de história para dar glória a Deus. R$1 na vida do crente, o crente já está na época. Esse José de Arimateia nos ensina. Um homem rico de posição, mas ele era simpático. Querido, temos que ser simpático. E por que ele era simpático? É a soma disso tudo, que ele era discípulo de Cristo. Ele era discípulo de Cristo. Porque ele não se omitia, ele tinha atitude de coragem. Porque ele era um homem desprendido de tudo que ele tinha. Ele deu sepulcro dele para Jesus. Ele deu um resort divino, lindo para Jesus. Ele não perdeu a visão do reino. Por isso ele vivia rindo o tempo todo. Por isso ele vivia alegre o tempo todo. Que esse homem que pouco aparece na Bíblia possa nos deixar essa lição. Possamos orar hoje e falar, Jesus, eu preciso ser como José de Arimateia. Eu preciso ser seu discípulo, Jesus. Eu preciso ter ato de coragem. Quando ninguém estiver fazendo nada, que eu tome a frente e fale, eu vou fazer. Eu preciso ter iniciativa própria. Eu preciso chamar os Nicodemos aqui, falar, Nicodemos, vamos lá. Vamos lá falar com Pilatos que a gente é o corpo de Jesus. Quando não tiver ninguém para fazer nada, que eu vá lá e faça. Quando não tiver ninguém reivindicando nada para o cristianismo, que eu vá lá e venha reivindicar. Eu preciso, se como Nicodemos, preciso começar a ofertar o meu melhor para Deus, o meu melhor. Com certeza eu sei fazer alguma coisa. Com certeza eu posso fazer um caminho aqui de mesma toalhinha, bordadinha, enfeitar a casa de Deus. Eu posso doar um vaso de planta novo para a igreja, eu posso fazer isso. Eu não sei fazer nada, mas eu posso ir para a igreja e orar. Senhor, abençoe a minha igreja. Com certeza eu tenho que ofertar. Queridos, eu não posso perder a visão do reino. Se Jesus vier amanhã, qual a sua reação? Amém? Ou fala, ainda não, Jesus? Qual a sua reação? Amém ou ainda não? Amém mesmo. Isso, né? Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Tá, Amém, Jesus. Você chegou hoje. Tem uma família que eu evangelizo, toda semana eu vou lá, e o rapaz falou assim comigo, se eu soubesse que hoje eu ia para o céu, eu falava, Jesus me levar. Aí depois eu falei com ele, quem decide isso não é Jesus não, é você. O que Jesus tinha que fazer para você ir no céu hoje, ele já fez. Deus já fez. Você só não vai para o céu hoje se você não estiver preparado. Amém, igreja? Amém. A sua ida para o céu depende de você ou de Deus? Você. Jesus morreu na cruz, história. Há muito tempo. Agora, quem decide para o céu não é Jesus, é você. E por fim, queridos, vamos mudar, vamos ser simpáticos. A maioria que eu passo na rua, eu cumprimento. Bom dia, boa tarde, Deus abençoe, Pai do Senhor. Quando eu vejo um desviado, eu falo, ei, homem de Deus. Eu vejo um desviado que é doido para apertar meu pescoço. Você fala um desviado que é homem de Deus, ele fica preocupado. Seja simpático, Deus. Seja simpático. Em Atos, terminando a palavra, e Deus, contando com a simpatia do povo, e Deus ia acrescentando aqueles que haviam se separado. Que possamos lembrar, José de Arimateia, o homem que apareceu na hora certa, fez aquilo que ninguém estava fazendo e não teve coragem de fazer. Que eu e você possamos ser como José de Arimateia, fazer a diferença no Evangelho. Amém, igreja? Amém. Que estamos chegando ao final do nosso culto. Queremos agradecer a presença